Oi, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nesse primeiro episódio do Realcast que chama O Pai. Por que O Pai? O Pai quer dizer, chamamento, Ô Pai, vem aqui. Ou pode ser O Pai, ou simplesmente O Pai, aquele pai normal da vida. E hoje eu tô com duas pessoas, assim, muito especiais, que eu conheci há pouco tempo, mas assim, eles invadiram meu coração de corpo e alma, assim, fortemente. Que são que é a Fabi e o Eduardo, que estão aqui comigo. Um prazer falar com vocês. Eu percebi que vocês são de uma energia de, luz magnífica. Me emocionei um monte e eu sou casca grossa para chorar. Vocês vão entender a história, tá, da nossa conversa, mas assim, eles arrebentaram com o meu choro esses últimos dias. E vai ser muito legal a nossa conversa. Um prazer estar aqui com vocês, viu. Prazer é nosso, uma honra, Gui. Foi um prazer te conhecer e uma alegria poder fazer parte e compartilhar essa história aí com todas essas pessoas. Obrigada pelo carinho que você tem demonstrado a nós e por nos acolher, assim, na sua vida, e a gente está com grande expectativa para esse dia. Vamos começar falando um pouquinho de vocês. Quem são vocês? Fala um pouquinho, assim. Quem é o Edu, quem que é a Fabi? Eu sou o Eduardo, casado com a Fabiane. Nós temos 3 filhos. Agora em setembro nós vamos completar 18 anos desse casamento e dentro desse casamento, né, cuidando dos nossos filhos, nós entendemos o nosso propósito, por que que Deus nos uniu. Nós fomos unidos para poder ajudar pessoas a construir legado de bênção para as próximas gerações. E isso começa dentro da nossa casa e faz todo sentido, né, pelo teu podcast Paixão. Nós amamos de paixão ser pais e é tão bom poder ajudar outras famílias a ter esses princípios e valores para poder construir esse legado de bênção também. E a Fabi? Conta um pouquinho de você. Bom, eu sou a Fabiane, eu sou escritora e nós temos 5 títulos, 4 já publicados, e a gente tem desenvolvido esse ministério de restauração de famílias há 15 anos, onde a gente ensina as pessoas a se relacionarem melhor com Deus, para conseguir se relacionar melhor com as pessoas. E consequentemente, a família é isso, né, relacionamento. Não tem como eu ensinar princípios e valores para os nossos filhos sem antes viver eles na prática. Sim, E é vivendo que a gente ensina os filhos, não é falando, porque eles nos observam o tempo inteiro. é o exemplo. Provérbios 22:6 ele fala assim, né: "Ensina a criança no caminho que deve andar". Então nós entendemos que você ensinar a criança não é você falar a teoria para ela, mas quando diz assim: "Ensina no caminho", é você pegar a mão dela e ir lá e fazer para que ela aprenda com o exemplo. Nós temos visto isso como funciona, né, colocar esse princípio em prática, ensinar pelo exemplo e não falando, né, e exigindo que a criança faça aquilo que nós estamos pedindo. É o que eu falo muito, autoridade é diferente de autoritarismo, né. Então a Perfeito. gente tem que mostrar com exemplo, porque a criança, ela observa o tempo inteiro. E se você faz se você fala uma coisa e faz outra, não dá certo na criação da criança. Então, por exemplo, se ela fez uma birra e você faz uma birra dobrada, se você briga, grita com a criança e tudo, ela vai entender que aquele padrão é o correto. Mas não, você tem que trazer para a realidade, lembrar que você é o adulto e mostrar equilíbrio ali. É o que minha mãe a vida inteira falou pra mim, e nos últimos anos eu tenho levado isso muito em consideração, eu até tatuei isso no meu braço, os meus seguidores conhecem, que é aqui ó: "Cultive sua paciência". E cultivar a paciência, todos os quesitos da vida. Então desde a criação das crianças, até todos os intempéries da vida, né, acho que isso é importantíssimo. Eu queria começar uma conversa com vocês, que eu tô ansioso, porque eu sei que eu vou me emocionar como eu me emocionei a semana inteira. Já contei a história de vocês para vários amigos meus que eu falei: "Meu, é incrível como, o mundo
da internet, olhando foto, eu acabei de falar isso pra vocês no off, como a gente vê praia, viagem, sorrisos, tudo é uma coisa, mas na realidade, é muito diferente, né. E esse é o intuito da nossa conversa, é mostrar realidades, é mostrar, verdades. Um Mais uma vez eu tô extremamente honrado de poder contar para mais pessoas, um pouquinho mais de pessoas, a história de vocês. É, eles têm um livro, dos 5 livros, que eu li, assim, fazia tempo que eu não li um livro, e agora voltou o meu hábito, que é Vai Esperar Chegar a Que Ponto. Depois eu vou deixar o link aonde vocês conseguem comprar. E eu destrinchei esse livro e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que passou na vida deles. Para começar, vocês escreveram que era um dia comum, né, era um dia comum, que vocês estavam em família e algo aconteceu. Primeiro na escola, acho que era uma febre, alguma coisa assim, e aí depois vocês, medicaram e resolveram depois levar para o hospital a sua filha do mais velha. Aí pronto. E de repente, nada mais ficou seguro. Fábio, eu queria saber assim, antes de contar a história, qual que foi a primeira imagem que ficou gravada no seu coração naquele dia? Eu vivia com medo e eu cuidava da Eduarda com a minha vida. E assim, ó, tudo que você imaginar, eu cuidava dela. E quando ela internou, né, e teve a complicação, o meu chão caiu, abriu assim. Vieram lembranças do passado, que a gente já vai contar, a gente tá começando storytelling ao contrário, que nem aqueles filmes inteligentes que a pessoa fica grudada até o final. Essa é a ideia. Veio assim uma tempestade, uma avalanche, uma de você? Velho. De pensamentos, de sensações e tudo? Sim, e eu não sabia o que fazer, porque eu já sabia o final que ia acontecer. Guardava E tudo pra Edu, você como pai, marido e protetor, como é como foi quando você percebeu que não conseguia proteger? e é interessante que tudo isso que a Fabi relata, ela guardava só para ela. Então eu estava bem tranquilo, para mim era mais uma febre, era algo natural das crianças, né, irem para a escola, pegar uma gripe, pegar um resfriado. A gente foi no hospital, estava tudo bem. Assim, no meu coração eu sentia paz, assim, não tinha nada que me preocupasse. Porque cada um tem uma lente que enxerga o mundo. E essa lente é baseada nos nossos traumas e experiências da infância. Então, a minha lente é amarela. E eu enxergo tudo ao meu redor através dessa lente amarela. E o Eduardo, a lente dele é diferente da minha. Ele teve uma criação diferente da minha. Eu conheci ele depois que nós nos casamos, né? E ainda continuo conhecendo. Então, assim, Sim, é um o- aprendizado. a vida dele antes não faz parte da minha, mas moldou quem ele é. E moldou a lente que ele enxerga. Então, ele não conseguia enxergar através das minhas lentes. Então Sim. não tinha como, muitas vezes a gente cobra um do outro, né, acaba cobrando: "Não, mas você não enxerga, você não tá vendo". Não, porque cada um enxerga de uma maneira. Eu não verdade absoluta não existe, só a de Deus. Então esse terror que existia no meu coração acionaram memórias que eu tinha da minha infância. E o Eduardo ainda pensava assim: "Querido, ele não entende, porque ele não sabe o que eu passei, sabe, não sabe a caminhada que eu caminhei até aqui, para conseguir chegar até aqui. Juntei os pedaços do meu coração, e agora eu tô nessa situação que eu não posso fazer nada e eu não tenho ninguém por mim". Então vamos lá, vamos começar do começo agora. Eh, Fábio, você tinha 3 anos de idade. 3 anos, eram 3 irmãos, você 3, 5 e 7. Uma escadinha, A gente né, tem uma 1 ano e 9 escadinha. meses, mais ou menos, de diferença um do outro. O Henrique e o Guigui têm 1 e 9. É, então, é isso aí. É muito pouquinho, né? E me conta, o que que aconteceu? Então, meus pais, eles tinham um casamento muito abençoado, assim, eles eram muito, assim, parceiro, companheiro, né, e a gente foi fazer uma viagem de férias. Meu pai estava de férias e nós fomos viajar. A minha irmãzinha, ela tinha 5 anos e o meu irmão tinha 7. Então, ficou atrás do banco do motorista e ela sentiu sono e ela foi dormir. Ela falou assim pra minha mãe que ela estava com sono e com frio.
Era final da tarde e estava chovendo, uma chuva de verão, e daí a minha mãe falou assim: "Ó, todo mundo deu os travesseiro pra ela se cobrir". E daí ela deitou e se cobriu com o travesseiro. E eu estava no meio e meu irmão estava do lado. Nós estava indo e de repente um caminhão desgovernado bateu em nós. E o meu pai só deu tempo dele parar a frente do carro e bateu, o caminhão bateu nela, esmagou ela. E daí a minha mãe olhou para trás e falou assim: "Graças a Deus que a Franciele nem acordou". É. Aí o meu pai pegou, virou assim no meio, né, tirou o travesseiro que estava cobrindo ela e puxou ela, ela caiu em cima de mim, assim, esmagada, sabe. E meu pai falou assim pra minha mãe: "Mãe, essa menina tá morta". Aí, assim, na hora, a minha mãe pegou a minha irmã no colo. A minha mãe tinha 29 anos. Nossa. A minha mãe pegou exatamente a minha idade quando eu estava lá nessa situação. Ela pegou a minha irmãzinha no colo, e eu e o meu irmão, e a gente foi andando na estrada e buscando socorro. Meu pai ficou no lugar do acidente. E daí o meu irmão levava pela mão e a mãe levava a Fran morta. E daí escorria, assim, né, o sangue da cabecinha dela, enfim. Meu Deus, fogo. E aí o tempo foi passando, vocês continuaram da forma que foi possível, né, se reconstruíram de alguma forma, juntando pedaços ali de um irmão, de uma filha, eh, que aconteceu esse acidente. E aí a vida foi acontecendo, você conheceu o Edu na faculdade, você sempre muito temente a Deus, certo? E aí vocês decidiram casar. Sim, nos casamos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu brinco com ele que as pessoas acham que a gente casou cedo. Eu tinha 19, o Eduardo tinha 21. E por mim, eu tinha casado já com ele com 15, Vocês entendeu? são um casal lindo, sabia? Oi? Vocês são um casal lindo, vocês combinam muito. Obrigada, A beleza dela reflete em mim. obrigada. E isso não é só virtual. Eu os vi presencialmente, né, já 2 vezes, então, no aniversário do Henrique e do Matheus, outro dia. Sim. Então, vocês são um casal muito bonito, que joga energia, luz, sabe, parece que tem uma cúpula de energia em vocês, é incrível. Obrigada. Então, daí eu tinha certeza, assim, que quando a gente tivesse o primeiro nenenzinho, ia ser uma menina. Então, a gente se casou, eu estava no segundo ano da faculdade, o Eduardo estava terminando a faculdade, e a gente combinou assim, quando eu terminasse a faculdade, a gente ia pensar no neném. E foi, no meu último ano de faculdade, Deus já tinha me dado a graça de passar no exame da OAB, e então no final do ano, quando eu fui colar grau, eu já tinha a OAB, então a gente decidiu que era hora de vir o nenenzinho. E Deus nos agraciou, né, no primeiro mês que a gente tentou, veio o nenenzinho, e eu demorei um pouco de tempo para descobrir que era uma menininha. Eu descobri com 28 semanas só. Nossa, Então, nossa, a gente já não aguentava mais esperar, né, amor. hum, E eu tinha certeza, as pessoas falavam pra mim: "Ai, mas pode ser que seja um menino". Não, não é um menino, é uma Ela era menina. comportada, sempre com a perninha É, a cruzada. doidinha sempre com a perninha cruzadinha, não dava pra ver. E daí Deus falou pra nós que era uma menininha e a gente já tinha um nome, que seria Eduarda, por causa do Eduardo. E ela veio cheia de saúde. É, amor, eu tive uma dificuldade no pós-parto, na verdade tudo muito novo, eu não sabia como que era, e eu, por causa da primeiro minha filho. personalidade mais reservada, eu não buscava, ajuda, assim, de, enfim, familiares, né, a minha mãe tinha uma vida bem ocupada, e eu decidi que eu ia cuidar dela, então eu me fechei naquele mundo e entrei em depressão pós-parto e não sabia, né, mas enfim, deu tudo certo, e ela sempre foi muito saudável. Quando ela tinha 4 anos, Deus deu para nós o Teodoro, que é um presente do Senhor na nossa vida. Só que quando a Eduarda fez 5 anos, começou a entrar terror, não falo nem um medo, horror na minha cabeça. E eu não falava pro Eduardo, porque eu não queria que ele achasse que eu era louca, sabe. Porque remeteu a tudo que você passou lá É. quando ela tinha 5 anos. E assim, uma coisa que eu analisava muito é que a minha mãe tinha perdido irmãos. As minhas tias e irmãs da minha mãe tinham perdido filhos. A minha mãe tinha perdido a minha irmã com 5 anos. O meu pai tinha perdido um irmãozinho, que era o tio Davi, com 5 anos.
Meu Deus. Então isso entrou assim, sabe, daí eu peguei um calendário e eu comecei a contar quantos dias faltava pra Eduarda fazer 5, porque eu tinha certeza que ela ia morrer. Então eu cuidava muito mais dela. Eu evitava ela andar de carro, porque eu tinha medo, porque eu tinha medo de ser de repente, assim, ó, sabe. E a Eduarda é sempre muito saudável, então assim, a gente continuou vivendo. Faltava 40 dias pra ela fazer 6. 40. Eu já tinha vencido muito tempo. E a Eduarda teve uma febre leve. Antes de você contar, eu quero fazer uma pergunta, desculpa Pode interromper. falar, fica à Pode. vontade. É é uma pergunta mais pra frente, mas eu já quero pegar o gancho. Qual que é o som da UTI que ainda ecoa quando vocês fecham os olhos? Tem algum? Tem. Que mais, amor? Telefone celular. Não, me liguem, gente, pelo amor de Deus, não me liguem. Se não é número que eu conheço, não me liguem. Porque entra, assim, terror no meu coração até hoje, faz 8 anos. É porque lá na UTI, eles falaram assim: ó, nós não vamos dar nenhum diagnóstico fora do horário que era às 5 horas da tarde. Se for algo grave, a gente vai ligar para vocês. Mas a gente também não vai falar pelo telefone, a gente vai chamar vocês aqui. Meu Deus, imagina que o desespero. Aí as pessoas me ligavam pra saber como que ela estava, eu ficava muito brava, sabe. "Não me liga, porque a pessoa não tem noção do que a gente tá passando, para de me ligar", sabe. Se acontecer alguma coisa, você vai saber. De ruim ou de bom, você vai ficar sabendo. Então, assim, eu tinha pavor do celular. Eu não respondia as mensagens, eu não queria dizer como que eu estava, porque eu estava destruída, por que que eu precisava ficar falando, entendeu. Sim. Então vamos lá, conta o que que aconteceu com a Duda. Então a gente foi para o hospital, levamos ela depois dessa febre, né, 37,5 ela teve de febre, e eu combinei com o Eduardo: "Amor, se a Duda não dormir bem, amanhã você leva ela no hospital". Aí o Edu levou, ela não dormiu bem, eu como eu amamentava o Teodoro tinha 1 ano e 9 meses, então eu amamentava ele, então eu ficava, né, mais com ele, então essa parte é o Eduardo que levava ela, enfim, no hospital. Fale, amor, dessa parte. 29 de setembro era o dia do meu Aniversário dele. aniversário, então na véspera a gente ia sair jantar, comemorar. Eu peguei ela no colégio. O colégio era bem próximo da nossa casa, dava 5 minutos de carro. E ela dormiu nesse período, coisa que ela nunca fez, ela sempre vinha contando o dia. E ela chegou bem, assim, cansadinha em casa e já foi dormir, e a gente decidiu não ir jantar aquele dia, ficar em casa, e nós decidimos isso, se ela não melhorasse, continuasse a febre, no dia seguinte a gente voltaria com ela no hospital. Fomos no hospital no dia seguinte, o médico fez um raio-x e falou: "Olha, ela está com pneumonia e está bem avançada, então eu recomendo internar ela e a gente já entrar com antibiótico na veia, e se ela não se recuperar, não mostrar uma melhora até amanhã, nós vamos precisar fazer uma cirurgia colocando um dreno para tirar essa água do pulmão". Ele falou isso, nós seguimos o conselho, oramos ali para que o Senhor pudesse intervir e não precisasse colocar o dreno, porque o dreno é um caninho que vai no meio das costelas. Então, cada respiração, aquele caninho mexe e é uma dor insuportável. No dia seguinte, o médico repetiu os exames e falou: "Olha, em vez de melhorar, evoluiu a pneumonia, foi para um derrame pleural, nós precisamos fazer urgente essa cirurgia". E ela foi para o centro cirúrgico. Quando ela voltou outra criança. Ela não respirava, não tinha mais sinais. Nós chamamos ali os médicos para ver o que estava acontecendo. A saturação dela baixou gradativamente e ia baixando muito rápido. E pegaram ela já entrando em coma, correram com ela para UTI, deixaram nós sem saber o que estava acontecendo. Algumas horas depois nos chamaram para ir para UTI e deram o diagnóstico. Sua filha pegou uma bactéria hospitalar necrosante, uma bactéria que ela come os órgãos internos, e a gente podia ver os pedacinhos do pulmão saindo pelo cano ali do dreno. E o médico que operou ela, ele falou assim pra nós, falou assim: "Olha, quando eu coloquei o dreno, saiu líquido muito espesso, e não é pus. Então, era o órgão já que estava se Desfazendo. desfazendo". E ali eles falaram para nós que tudo que E eles rápido, né, super Ah, rápido. Muito, porque caiu na corrente sanguínea. Ela teve sepse, né, infecção generalizada. os médicos falaram para nós: "Olha, não tem o que fazer,
tudo que a gente pode fazer, a gente já está fazendo, vocês podem se despedir dela e ir embora". Meu Deus. E desenganar. Nós não poderíamos ficar com a nossa filha na UTI, porque Isso com quanto tempo que ela tinha entrado no hospital? ela entrou no sábado, 48 horas. no domingo foi feita a cirurgia. Meu Deus do céu. E eu entrei pra ver ela, eu falei assim: "Não, mas como? Como assim deixar ela aqui e ir embora?" Aí ela falou assim: "Mãe, eu acho que você não entendeu, a sua filha está em coma. Entra lá, dá um beijo nela e vai embora." Aí quando eu entrei, eu fui olhando os boxes assim, ó. Aí tinha uma criança acordada com uma mãezinha, aí tinha outra, aí tinha uma outra criança, aí tinha mais foi e eu fui olhando e fui passando, aí a técnica veio e pegou na minha mão e falou assim: "Não, mãezinha, é essa aqui." Eu não conhecia ela. 48 Ela horas. estava assim, ó, enorme, né, muita Muito inchado. medicação, aí o rinzinho dela tinha parado, então toda aquela medicação fez ela inchar, Ela ficou cinza. entubada, assim, com cheio de aparelho, assim, nela pra manter ela viva, né. Meu Aí eu Deus. vim, daí eu falei: meu amor, a mamãe não vai deixar você, a mamãe vai lutar por você até o fim, mamãe não vai te deixar." Daí eu dei um beijo nela e saí. Encontrei o Eduardo e falei: "Eduardo, agora é só nós 2, não tem mais o que a gente fazer, agora é só nós, não tem ninguém por nós." Eu tive a sensação que apagaram a minha luz, sabe, não tinha chão, eu andava, o Eduardo foi me conduzindo assim, ó, a gente chorando, né, amor. Eu andava assim, ó, não sabia, parecia que não tinha chão, sabe. Sentimos, assim, que não tinha o que fazer, não havia dinheiro que pagasse algum tratamento melhor, não tinha nada que a gente pudesse fazer. Então nós saímos dali, nossos pais estavam ali, nossos amigos, na porta da UTI, e a gente se dirigiu lá para nossa casa. Nós chegamos em casa, Aí um oramos. detalhe, quando eu saí do hospital, era final da tarde e chovia, exatamente quando a minha mãe pegou minha irmã no carro. Eu Nossa, tô senti, arrepiado. assim, ó, os pingos no meu rosto, sabe. E eu não Uhum. sabia pra quem ir, as pessoas me olhando. Eu não sabia que carro entrar, Meu Deus. sabe, eu não sabia. E aí nós chegamos em casa, todo esse histórico que a Fábio falou de filhos, sobrinhos, primos, tios que morreram precoce, nós oramos e, baseado no que a Bíblia diz sobre Jesus ter levado toda a maldição, nós oramos e quebramos ali, entregamos, e eu senti paz. Eu veio uma paz assim que eu não tenho palavras para explicar. E nós fazíamos parte de uma comunidade que nós éramos líderes lá e era dia 1º de outubro e num domingo e todo o primeiro domingo a gente tinha o costume de ceiar, né, de fazer memória daquilo que Jesus fez o sacrifício. E o Espírito Santo falou comigo: "Faça Hum. isso, faça a ceia aqui para você e para sua esposa", né, estava o Teodoro junto. Eu fui lá, peguei um suco de uva, peguei um pão, orei, apresentei ao Senhor, eu falei: "Senhor, aqui tá, né, esse pão que representa o teu corpo, esse suco que representa o teu sangue", consagrei ali e ofereci para ela. Ela não queria muito, nós ceamos e fomos dormir. Eu dormi bem a noite inteira. E no outro dia, às 6 da manhã, eu já podia entrar na UTI. Então, o horário permitido a gente ficar era das 6 da manhã às 8 da noite. Às 8 da seis noite. da manhã eu já estava lá na UTI. E eu estava orando, a Fábio ficou em casa para cuidar do Teodoro e dar mamar para ele. E quando eu cheguei lá, eu comecei a orar pela Eduarda e liberar cura sobre ela. E falei: "Senhor, cura", e comecei a falar os versículos, né, que Jesus fala que ele já levou sobre a cruz. De repente eu escuto uma voz muito forte, era uma voz dentro do meu coração, não era uma voz audível, mas eu tinha certeza que era Deus falando: "Pare de orar errado". E aquilo Nossa, me eu tô chocou. arrepiado. Jesus E eu amado. falei: "Senhor, eu tô orando pela cura da minha filha, como que eu tô orando errado?" E Deus me fez uma pergunta: "Como que você ora pelas pessoas lá na igreja?" Como nós fazíamos parte da liderança, da cultura daquela comunidade, no final do culto, as pessoas virem à frente e pedir oração, cada uma pela sua causa. E quando as pessoas estavam vindo, eu conversava com Deus e falava: "Deus, o que é para orar por essa pessoa?" E aí Deus me falava sobre o que orar, e eu orava, e a pessoa saía dali chorando, Deus trazia respostas que a pessoa nem tinha me pedido, mas Deus sabia o coração dela. Deus falou para mim:
quando você vai orar por uma pessoa que você nem conhece, você pergunta para mim o que é para orar por ela. Pela minha filha, que chamou a Eduarda, é minha filha, você acha que é tua e não pediu, mas eu só deixei você cuidar dela aí. Uhum. Ela continua sendo minha. E eu falei: "Senhor, me perdoa por eu não pedir para o Senhor o que é para orar". E eu falei: "Senhor, o que é para orar pela Eduarda?". Deus falou para mim assim: "A Eduarda está tudo bem". E como se ele me mostrasse ela no mundo espiritual, ela bem, ela sorrindo, ela saudável. E ele falou assim: "Você está aqui por causa de uma alma que eu amo muito e que já pensou em tirar a sua vida". E esse alma que amo muito Olha, saiu assim em caixa alta, sabe, em negrito. E eu falei: "Senhor, e o que o senhor quer que eu faça?". Ele falou: "Você é o meu servo, e servo serve para servir. A partir de hoje você não vai para a empresa, nós somos empresários, temos uma empresa no Paraná, e ele falou assim: "Ó, você não vai mais para a empresa, você vai me servir aqui no hospital, você vai trabalhar aqui no hospital". Eu falei: "Como, Deus? Né, a nossa empresa é pequena, precisa de mim lá". Ele falou: "Não, você vai pegar um notebook, você vai trazer aqui o que você precisa, pagar boleto, essas coisas, você faz aqui no hospital, e você vai trabalhar aqui. Pegue todas as coisas lá para as pessoas que estão na empresa". Eu brinco que eu aprendi home office em 2017, 3 anos antes da pandemia, Deus me ensinou home office. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, a empresa lá no Paraná, nada é por acaso. e a gente já trabalha home office, então nós aprendemos esse trabalho home office antes dele existir. E Deus falou isso para mim e eu chegou uma enfermeira próxima e eu falei para ela, eu falei assim: "Olha, eu sou um servo de Deus e eu estou aqui para servir, se tiver alguém precisando de uma oração, precisar de algo aqui, pode contar comigo, pode me chamar". E ela foi a primeira a falar: "Olha, eu tô desviada dos caminhos do Senhor", começou a contar a história dela, começou a chorar e consertou a vida dela com Jesus. Tem uma história sobre uma mulher samaritana na Bíblia, e ela é uma mulher que teve um diálogo com Jesus à beira de um poço. Quando ela bebia água ali, Jesus surpreendeu ela, conta, né, toda a história da vida dela, e essa mulher, ao ter esse encontro com Jesus, ela vai e contagia a cidade toda. E foi assim que aconteceu naquele hospital. Aquela mulher, ela foi tão Meu Deus. impactada com o Espírito Santo que ela contou para o hospital inteiro, para todas as pessoas. E as pessoas começaram a me chamar para orar. E Virou em uma onda, né, virou uma de onda. Em avivamento. poucos dias, aquelas crianças da UTI começaram a ser curadas. Os pais começaram a aceitar Jesus, as mães entregar suas vidas ali, as crianças. Só a nossa filha continuava com um quadro clínico desenganada, às vezes Gravíssimo. piorava o quadro clínico de grave para gravíssimo. Era assim que oscilava o quadro clínico dela. E um dia me marcou muito porque lembra que no primeiro dia que eu fui orar, Deus falou: "Você está aqui por causa de uma alma que eu amo muito". Contei para minha esposa, contei para o meu sogro, acharam que era loucura, né, Deus não vai fazer isso, Deus não vai colocar você aqui por causa de uma alma, e eu tinha convicção sobre aquilo. E aí quando eu orei por uma pessoa que ela teve uma vida, assim, muito, né, levada, o cara usava droga, Terrível. terrível, né, fazia tanta coisa, e ele foi me contando, e eu falei: "Pronto, achei a alma que Deus queria". A mãe dele, eu falei: "Agora a gente vai Pronto. embora". Deus falou pra mim assim: "Pergunta pra ele se ele já pensou em tirar a vida". Falei: "Poxa, o cara estava em depressão, estava afundado nas drogas, no alcoolismo, com certeza esse cara já pensou em tirar a vida". Eu, no lugar É. dele, né, pensaria. Deus fez essa pergunta e ele falou assim: "Não, mas nunca tirar a vida não". Então não Falei: era ele não. "Poxa vida, não Ele é o precisava da oração, mas é, não era ainda. não era isso". Falei: "Não é esse cara". E a gente continuou. Até que um dia, passou 21 dias, quando a Eduarda estava num quadro, assim, que os médicos acreditavam que ela não passava daquela noite, eles liberavam a Fábio e eu para ficar junto com ela, porque era só uma pessoa que podia entrar na UTI, mas quando ela estava muito grave, eles liberavam nós. A Fábio de um lado orando e eu do outro lado, e o Senhor começou a falar comigo. Ele falou assim: "Ó, você já matou um urso, você já matou um gigante, você já matou um urso, já matou um leão, agora chegou a hora de matar o gigante". E ele me lembrou assim, que quando a Fabi teve a gravidez do nosso segundo filho, ela teve uma gravidez ectópica. Começou a ter hemorragia interna, nós levamos ela para o hospital, ela começou a sangrar muito, perdeu 3,5 litros de sangue. Eu vi ela morrer 2 vezes.
ela perdeu o nosso bebê, e o Senhor me fez, que ela ressuscitou. Ela estava na UTI, ela passou por uma dificuldade bem grande, e o Senhor falou assim: "Ali você estava matando urso". Quando o Teodoro nasceu, ele foi diagnosticado que ele não iria caminhar, que o fêmur dele nasceu com o quadril aberto, então quando ele Ele nasceu fosse sentado? caminhar, ia sair. Ia precisar fazer cirurgia, ia precisar usar aquele colete, aquele suspensório. Colete de Pavlik. Isso, exato. Ele nasceu sentado? Não, estava Não? viradinho. Tava viradinho, nasceu Caramba. perfeito. O Henrique nasceu sentado e teve que usar o suspensório de Pavlik. Isso. Então, assim, você entende o que que é esse diagnóstico, e a médica, assim, ela foi muito incisiva, profetizando coisas negativas sobre o Teodoro. Uhum. Sim, sim, sim. Nós oramos e cremos nesse milagre, e Deus curou. O Teodoro Não nunca precisa usar. usou esse suspensório, nunca usou, nunca fez nenhuma cirurgia. Com 6 meses, né, sentou, gatinhou, andou de Graças a bicicleta, corre, hoje joga bola. O Henrique usou 30 dias. Os primeiros 30, acho que do primeiro ao segundo mês de vida, ele ficava assim, ó, que nem um sapinho, assim. Aí Aham. depois ele fez acompanhamento de radiográfico, logo que tirou, 6 meses, 1 ano, e agora correm como vocês viram sábado. É. Que bom, Que graças a benção, Deus. glória a Deus. E aí o Senhor me falou: "Hoje é o dia de matar o gigante". E enquanto Deus estava falando comigo, só, né, no meu coração, também estava falando com a Fábio, do outro lado ali da maca. Porque ao contrário do Eduardo, eu não tinha paz. Foram 3 semanas, assim, ó, que eu definhei. Eu só chorava ou não tinha eu não conseguia comer, então eu emagreci bastante. Eu não tinha muito pra perder, mas eu cheguei a pesar menos do que 44 quilos. Meu E Deus. amamentando, então o Teodoro ficava com saudade, ele queria mamar mais, graças a Deus o meu leite não secou, e eu vivia naquilo, e eu tinha raiva, uma raiva dentro de mim, assim, ó. Eu ficava quieta, as pessoas queriam falar comigo, eu não conversava, eu ficava quieta, 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 porque eu pensava assim: eu servi um Deus a minha vida inteira. Eu fiz tudo certo a minha vida inteira para chegar aqui e Deus fazer isso comigo". Aí eu pensava assim: "Eu não vou pedir para as pessoas se elas querem entregar a vida para Deus, porque eu tenho Deus e minha filha tá pior do que a deles. Eu vou fazer isso com a pessoa capaz do dele piorar?". Sabe, então assim, isso me consumia, me consumia, me consumia. E o Eduardo queridinho, né, nessa paz, nessa bênção que ele é, uma tranquilidade, brincava, sabe, se escondia atrás das coisas pra assustar as enfermeira, tipo assim, sabe. E teve um dia lá, chegou um momento que eu não ia mais nos diagnóstico, porque era só uma coisa pior que a outra. Então eu decidi me preservar, só ia ele, só que eles me encontravam nos corredor, quando eu via algum médico, eu sou pequena, eu consigo me colocar em qualquer lugarzinho, assim. Então eu me escondia, porque eu perdi meu nome, eles não sabiam nem o meu nome, só me chamavam de mãe. Me culpavam por ela estar naquela situação. E naquele dia eu falei assim, o Eduardo orando de um ladinho e eu da outra. E daí eu pensando assim: "É, Deus, aqui estamos, né, eu fiz tudo certo, eu obedeci, eu dei o melhor de mim, mas não serviu, né. Você vai levar ela de mim, né. O que que eu fiz pra você?". E na hora, assim, o Espírito Santo falou assim pra mim: ela não tem nada". Falei: "Como assim ela não tem nada? Faz 21 dias que ela só sofre?". Falou assim: "Faz 21 anos que eu tento falar com você e não consigo". Pensei assim: "Eu? Não, mas eu não devo nada. Não, eu nunca fiz nada de errado". Eu sou assim no meu coração: "Você vai esperar chegar a que ponto pra entender que o problema aqui é você?". Eu pensei: "Repreenda essa voz em nome de Jesus, esse maligno que veio me acusar agora, não". O Espírito Santo falou assim pra mim: "Nem a minha voz você não conhece". Aí aquilo me chocou, sabe. Eu falei: "Deus, mas como que ela não tem nada?". E ele me levou a ver a bolsinha da diurese dela, da sonda do xixi, estava cheia, porque o rim dela a gente orou e já tinha voltado a funcionar. Voltou a funcionar. Todos os medicamentos a gente orava pra Deus drenar, sabe, pra não fazer mal pra ela. Efeitos colaterais negativos, né, É. dos medicamentos não pegar nela. E daí Deus falou assim pra mim: "O problema aqui é você". Falei para Eduardo: "Eduardo, nós precisamos ir embora.
agora. Daí ele falou assim: "Por quê? A gente tem 20 minutos ainda pra ficar aqui com ela". Eu falei: "Ah, amor, porque eu preciso orar". Ele falou: "Faz 3 semanas que nós estamos aqui, a gente faz outra coisa a não ser orar, ora aí". Falei: "Não, mas hoje é diferente, Deus quer falar comigo". Aí o Eduardo deu um beijinho nela, porque falaram assim pra nós: "Nós não temos noção do nível de consciência que a pessoa uma tem. Uhum. Então vocês falem com ela como se ela tivesse acordada". Então o Eduardo sempre colocava, a gente tinha uma rotina, como eu amamentava o nenê, eu colocava o nenê dormir. Mas o Nossa, Eduardo meu colocava a Deus. Duda dormir. Então ele lia com ela a historinha dela, orava com ela, colocava ela dormir. Então lá na UTI, mesma coisa, ele falava: "Filha, agora é a hora de você dormir, né. Então o papai vai ler com você". Ele lia com ela, orava com ela, beijava ela e depois colocava ela dormir, a gente ia embora. Ele fez a rotina ali com ela, a gente pegou e foi embora. Chegou em casa, eu coloquei o nenê dormir e eu sentei na poltrona, assim, da sala. Tava o Eduardo e outra uma moça que tinha vindo pra orar com a gente, enfim, passar esse tempo com a gente. E eu falei assim: "Agora eu vou orar então". Falei: "Deus, aqui eu tô. Então, assim, se você quer falar comigo, eu preciso de respostas, que eu vivo uma vida atrás de respostas. Aonde que você estava quando a minha irmã morreu? Porque se você tivesse lá, ela não teria morrido". Porque a gente escuta muito falar que Deus está no controle das coisas. Mas daí a gente indaga, se Deus está no controle, por que coisas ruins acontecem e ele não evita? Só que essa palavra controle é uma palavra deturpada, que é Essa exatamente pergunta isso é que muito importante. o inimigo quer que a gente pense. Não, Deus está no controle, então se ele não evita as coisas ruins, é porque ele não é um Deus tão bom assim. Sim. E não, a palavra controle é o seguinte, é igual você pegar o controle da tua televisão. Você vai mandar um mando para ela, se ela não responder exatamente aquilo que você mandou ela fazer, ela tá com algum problema, Sim. certo? Você vai ter que mandar ela arrumar. Deus não é assim. Deus entregou o controle para os homens. Por isso que existe a vontade de Deus e a nossa. Ele tem um plano para nós. A gente pode optar, fazer esse plano, andar no plano dele ou não. É É o uma escolha nossa. livre-arbítrio. A gente tem que estar aberto para as consequências que isso vai trazer. Uhum. E sim, quando eu perguntei para Deus: "Deus, aonde você estava?", aconteceu o acidente. Na hora, eu com meu olho fechado, eu senti o impacto do Uhum. caminhão no carro. E ele falou assim pra mim: "Olha por que que você não me vê". E eu abri o olho, eu me vi com umas mãos enormes me segurando. Meu Deus do céu, olha isso, tô Nós estávamos em arrepiadíssimo. 3, sem cadeirinha. Tu tem noção do que é um caminhão enorme bater num carro, com 3 crianças? 92. 1992? Uhum. Ia moer a gente. O Espírito Santo falou assim pra mim: "Você não me vê porque você tá no meu colo". Era, eu Nossa, falei que hoje coisa ainda isso linda. com meu irmão, era pra ter batido de frente e acabar ali com todo mundo. Mas E é o um sim. meu propósito na vida dela acabava ali. E na de vocês 4 não. Então Meu eu Deus. puxei o carro, eu vi o anjo do Senhor puxando a frente do carro, o caminhão pegando nela, só. E ele falou: "Você tem que entender que o relacionamento comigo tem que ser incondicional, e você condicionou o relacionamento que você tinha comigo na morte da tua irmã. E isso não é um relacionamento verdadeiro. Quando você coloca condições para um relacionamento, não é um relacionamento verdadeiro, com transparência, com intimidade. Que o outro sempre tem que fazer aquilo que você quer que faça. Porque se ele não fizer, porque se ele não for aquilo que você gostaria que ele fosse, você abandona esse relacionamento. Nossa, Só que coisa linda. relacionamento com Deus é assim, tem que ser verdadeiro. E ele Sim, falou assim para mim, e por causa coração. de você achar, acreditar que eu estava no controle e não fiz nada, e na verdade eu fiz tudo. Porque sim, eu estava também com a sua irmã, sim, eu trouxe ela pra mim, porque não existia futuro pra ela. A gente acredita que existe futuro pra frente. Poxa, se não tivesse acontecido, não existia a linha do A tempo pra possibilidade ela. dela. E você ficou 21 anos achando o Nessa contrário, mentira. que ali não era Deus, mas foi Deus. Nossa. Exatamente. Então sim, eu estava lá, porque se eu não tivesse lá, ia ser muito pior. Só que eu fechei a porta do meu coração pra Deus.
E toda vez que nós fechamos o nosso coração para Deus, nosso coração, a nossa alma, nós somos espírito, alma e corpo. Corpo é o físico, é mente, sentimentos e emoções. Mas o espírito é intuição, discernimento e comunhão. O nosso espírito, se ele não estiver ligado a Deus, nós não sentimos paz na nossa alma. Então a gente busca preencher essa lacuna com coisas físicas. Então, quando eu não tenho paz, eu tenho medo, depressão, entendeu? Qualquer desses outros sentimentos, então eu pego algo físico e ponho no lugar. Álcool, excesso de trabalho, comida, Os cigarro, vícios. os vícios emocionais. Eu só tinha 3 anos, não tinha como eu colocar essas coisas no centro da minha vida, eu só tinha 3 anos. Então, para minha alma sentir paz, eu coloquei algo físico no lugar de Deus, que foi o meu pai. Porque eu vi a presença manifesta de Deus dentro do meu lar através da vida do meu pai. Porque esse é o papel do pai na vida do filho. Ter relacionamento verdadeiro com Deus e manifestar a presença de Deus na vida dele, para ele entender que o pai verdadeiro é Deus. Certo? Por isso que a gente nunca consegue desenvolver a paternidade ou a maternidade da maneira que Deus planejou se a gente não tiver resolvido o nosso coração com os nossos pais. Que é o que a gente conversou agora há pouco, É. antes da. Então, assim, eu passei a minha vida inteira fazendo tudo o que era certo por amor ao meu pai e não a Deus. Porque eu Sim. sabia que se eu obedecesse o meu pai, eu seria abençoada e eu era abençoada. Mas o nível de idolatria, que é o quê? Toda vez que você coloca algo no lugar de Deus da sua vida. Não, esse lugar não é de Deus, é de outra pessoa, é de outra coisa que eu uso para sentir paz, eu estou em idolatria. Então, a gente vai se amoldando ao nosso ídolo. Então, tudo que meu pai falava para mim, eu fazia, tudo. Tanto é que quando eu conheci o Eduardo, eu não achava que ele era a pessoa de Deus para mim. Por quê? A gente tem que ter um nível, a gente tem que se enxergar, tá? Então eu olhava pro Eduardo e via que ele era muito areia pro meu caminhão. É, Eu não ia dar conta de um cara desse, né? é. Lindo, alto, loiro, maravilhoso, cheiroso, com todas as meninas caindo no pé dele. A gente E, falou que cada um enxerga o mundo de uma maneira, né, assim era o Com a modo dela, lente, né? com a lente dela, assim, que ela me enxergava. Eu era bem gordinha, sabe? Gordinha, não ia pras festas, vivia dentro da igreja. Ele foi implicar justamente comigo, ele com você. festeiro, pegava uma menina atrás da outra. Olhos Nada de dela. brincar. Amor, fala sério. Então eu não queria o Eduardo. E ele me conheceu, começou a ir pra igreja, Deus começou a transformar o coração dele, o meu pai se apaixonou por ele, começou a cuidar do coração dele. E um dia ele me pediu casamento pro meu pai. E o meu pai falou que, que era ele, que eu tinha que casar com ele. Falei, É. pai, você tem que ter certeza, porque se for ele, eu vou casar. Porque eu não gosto dele pra casar. Aí meu pai falou assim, casa que é ele. Gostava, mas não sabia. Gostava, Não, eu mas não tinha medo, entendia o né? sentimento. O medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo, Sim, né? sim. E marcamos o casamento para 5 meses e meio depois. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Só que quando eu tava lá, na UTI, meu pai falava assim, eu falava, pai, me fala, pai. O que que você sente? Ele falava, eu sinto paz. Eu falava, não, pai, Deus falou pra você, né, que vai levar ela e você não quer me contar porque você tá com dó de mim, né, pai? Por favor, não faça isso comigo. Ele falava, não, meu amor, Deus não tá me mostrando nada, então ore mais. Eu falava pra ele porque eu preciso de respostas. E Deus aquele dia falou pra mim, você não quer me ouvir. Por isso que eu me calei pro teu pai. Porque você só ouve ele. E hoje você vai me ouvir. E eu falei, Deus, então por que que eu não consigo confiar em você? Por que que eu não consigo entregar? Me machucava. Sabe quando as pessoas falavam assim pra mim? Pega ela pra Deus. Nossa, me machucava tanto. Como se Lógico, porque falasse você assim, perdia o controle, sim, você queria a sua filha. claro. Como se fosse assim, ó, pega isso que não tem valor, Sim, entrega de uma sim, vez. sim, Entendeu? E eu falava, sim. não, por ela eu vou lutar até o fim. E Deus falou assim pra mim, não tem mais. Não tem mais, seu tempo tá acabando. Ou você entrega pra mim e eu resolvo o problema, ou ela vai morrer.
e não vai ser culpa minha. Na hora eu falei: "Deus, então é o seguinte, antes de entregar ela, eu quero entregar a mim, Uhum. porque eu achava que te conhecia. Por não ter feito nada de errado a minha vida inteira, eu achava que o meu esforço comprava Deus. E não é, Deus é a graça. E você só consegue receber a graça quando você tá de mãos vazias, quando você reconhece que não é nada. Quando você é E Deus humilde falou a assim ele. pra mim, que eu era tão perfeita que eu não via defeito em mim, então eu não precisava da graça. O meu coração estava endurecido. Não havia lugar para arrependimento ao meu coração. E isso chama orgulho. Eu conseguia ver o defeito dos outros, o erro dos outros, mas o meu não enxergava. Orgulho é o nome disso. E Gente Deus do falou céu. assim pra mim: "E você não enxerga o teu pecado, mas você está tão envolvida nele quanto os outros que fazem coisa errada. Uhum. Pra mim é a mesma coisa". Aí eu falei: "Deus, então eu quero que você me perdoe pela idolatria do meu coração relacionado ao meu pai. Recebe o meu coração". Aí eu me vi assim, na lama que eu me encontrava, sabe? Meu Tão Deus. perdida, tão sozinha. Falei: "Deus, recebe o meu coração, eu quero ser sua filha, quero ser sua". E ele falou assim: "Você não confia em mim, porque a gente não confia em quem a gente não conhece, você não quer me conhecer". Eu falei: "Então, a partir de agora, eu sou sua filha. E eu quero te conhecer como você é. Tá aqui a Eduarda, ela é sua. Faça a sua vontade". Eu tive o risco dele levar ela. E daí, naquele dia, eu olhei para o Eduardo. E ele estava em prantos, assim, aquela noite, né, era uma noite. E ele falou assim pra mim: "Amor, a alma que Deus ama muito é você". Porque nada quando eu tive depressão pós-parto, eu pensava em me jogar do prédio. De tão exausta, eu precisava dormir, eu passei É exaustivo, meses, hormonal, o pós-parto mexe né, em com a mulher, febre por sim. causa do leite e Sim. sangrando, machucando o meu seio, então assim, foi terrível. E daí quando eu pensei assim: "Meu Deus", porque lá atrás, quando ele falou pra mim que era uma alma que Deus amava muito e já tinha pensado em tirar a vida, eu pensei: "Isso é fácil", pensei só, até eu já pensei, então Ó, qualquer pessoa e já era você. e era eu. Então as pessoas acham que o milagre foi a Duda e não foi, foi eu. Quando eu entreguei ela ao Senhor, no outro dia eu senti fome, comi, dormi, consegui dormir, primeira vez. No outro dia nós chegamos juntos no hospital, que daí ele não precisava mais ir antes de mim para me preparar, né. Quando chegou lá, a doutora veio me encontrar e eu não me escondi. E ela falou assim: "Fábio", ela estava radiante, eu lembro assim que estava um dia lindo, Hum. sabe. E ela falou: "Fábio, eu não sei o que que aconteceu, o que Deus. vocês fizeram, mas a Eduarda é outra criança, venha ver". No raio-x daquele dia do pulmão. Porque tiravam todo dia raio-x do pulmão dela, e estava sempre menos e menos e menos. Eles não sabiam que ponto, porque não parava de vazar os drenos, né. Tinha um pulmão perfeito, o dreno tinha Uhum. parado. Olha que loucura. Tava lá, o órgão, ele não se reconstrói, e tava lá um órgão perfeito. É Deus. Foi Deus, isso não tem explicação, sabe. Ela falou: "Aconteceu um milagre", daí ela falou: "Nós vamos fazer o exame de sangue, pra ver como que tá o sangue dela", porque ela tomava 12 antibióticos diferentes e não parava Meu de ter Deus. febre. Apareceu zerado a Meu infecção no Deus. sangue. Os rins voltaram normal. Normal. E ela falaram assim: "Nós vamos extubar, vamos começar a acordar ela pra ver o que que ela vai responder". Mas não cria expectativa, porque ela teve paradas, né, várias paradas, e nessas paradas ela ficava muito tempo pra ser reanimada, então eles não sabiam o dano cerebral que tinha causado. Eu falei: "Não, não, fica tranquila, porque o Deus que deu o pulmão, ele vai fazer tudo completo", porque Deus é assim, quando você entrega, ele faz infinitamente mais daquilo que você pode imaginar. Meu Deus, coisa E linda. ele Uhum. fez, ela acordou e me olhou, e ela falou assim, porque ela estava entubada, não tinha como ela falar. E daí ela fez assim pra eu dar pra ela uma caderneta que ela escrevia. Sabe aquele quadrinho, como que é o nome? Mágico, que você Sei, escreve e sei. depois você apaga? Nós tinha lá pra quando ela acordava, ela poder escrever, porque ela não podia falar. Aí ela escreveu assim, ó: "Fome". Hum. E ela demorou um pouquinho a mais pra escrever, porque a última aula que ela tinha tido, a professora falou: "Agora vocês são grandes, vocês não escrevem mais de caixa alta, você escreve cursivo". E ela fez todo o esforço para escrever cursivo, ela estava muito fraquinha, ela escreveu fome.
Eu falei: "Meu amor, você tá com fome, vão tirar o caninho da tua boca e você vai comer". Tiraram. Aí ela falou: "Oi, mamãe". Aí eu abracei ela. Imagina a energia dentro de vocês que tomou conta. Porque o Gente, é muito Deus. diagnóstico era que ela iria vegetar, por quanto as horas ela ficou sem oxigênio no cérebro. Que ela não ia reconhecer, que ela O não ia acordar. diagnóstico era que ela não ia caminhar e não ia conseguir respirar, porque tinha tomado muito tempo antiblocante muscular, e o diafragma é um músculo, então ela não ia Sim. conseguir respirar sozinha, ia precisar fazer a tráqueo nela. Então, Porque daí ela tinha pulmão, mas cérebro eles não sabiam o que que tinha, né. E quando ela escreveu, tal, ela falou que estava com fome, aí eu falei assim: "Doutora, por favor, eu vou perguntar pra ela o que que ela quer comer". Aí a doutora falou assim: "Fábio, você não entende, ela não engole". Ficou muito tempo, a pessoa fica no máximo 15 dias, 15 não, 7 dias entubada, e tem que fazer a tráqueo, Sim. porque vai mexendo ali na tráqueo, como é o Da nome? traqueia. Traqueia. Ela falou: "Tá muito machucado". E nós orava pra Deus não deixar ficar machucado, sabe. Aí eu falei: "Doutora, eu vou perguntar, porque faz 30 dias que ela tá aqui, pelo menos pra cheirar a comida, né. Tudo bem? Posso perguntar?". "Não, pergunte". Eu falei: "Que você quer comer, meu amor?". Ela falou: "Pão de queijo". Aí daí eu falei ela falou: "Tem certeza?". Eu falei: "Trazem, seja só pra ela sentir o cheiro". Trouxe. Ela comeu 3 pão de queijo enorme, assim, ó, enorme, inteiro, tomou Quer dizer, água, curou tudo, tudo. foi. Sentou sozinha, É. andou. Deus fez infinitamente mais. E assim, E lá agora tá super linda, saudável e tudo. maravilhosa. Ela é linda, A gente parabéns. não a gente não fez nenhum tratamento depois. Ela foi no Covid, ela não foi grupo de risco, Olha só. nada. A Eduarda é perfeita, saudável, não teve nenhum trauma. Só que quando eu voltei pra casa com ela, eu comecei a me sentir muito mal. Eu estava muito fraca, muito debilitada. E eu pensei: "Tudo bem, né, veio esse abalo emocional, agora eu vou cuidar um pouco de mim". E eu Sim. orando, o Espírito Santo falou assim pra mim: "Faça um check-up, mas faça um teste de gestação antes". Bom, o último ciclo que eu tinha tido foi quando eu engravidei do Teodoro, só com uma trompa, amamentando. O meu percentual de gordura chegou a 4%. Eu não tinha capacidade de tecido, tomando anticoncepcional contínuo, Passando por tudo que por passou. tudo que eu passei. Pensei assim, fazia 15 dias que a gente tinha saído com ela do hospital. Pensei assim: "Vou lá então, né". 15 não, já 1 mês, né, amor. Daí eu fui lá e fiz de farmácia, deu positivo a Meu minha Deus. gestação. Pensei: "Isso daí é mentira. Isso aí é meus hormônios tá muito louco, né, tá tudo certo". Nem contei para o Eduardo. Pus de tarde o Teodoro dormir e fui fazer uma de sangue, deu Hã. positivo. Era o Olha Lucas. só. Deus tinha mandado o Lucas para restaurar a minha identidade de mãe. Porque Deus não deu só um É. milagre em mim, o milagre da Duda, mas ele fez infinitamente mais. Nossa, que Ele história mandou linda, gente do o céu. Lucas para curar, resgatar a minha identidade de mãe, porque eu achava que eu não servia mais para ser mãe. Sensacional. Olha, aplausos de pé pra vocês 2, viu. De verdade, que história impactante. Eu li o livro, eu não consegui parar de ler e me emocionava, assim, a cada página, a cada conquista. Olha, vocês estão de parabéns. Eu vou fazer um bate-bola, são perguntas, assim, que requerem um pouco de tempo para pensar e responder, mas eu vou pedir para vocês, como se fosse um bate-bola, tá bom? Um momento vocês desejaram que acabasse, que a dor fosse interrompida? pode É repetir? para nós. Travou quando Travou. você Perdão. Algum momento vocês desejaram que tudo aquilo acabasse, que aquela dor toda fosse interrompida? todos os dias. Mas, para o sentido dela descansar? O que tinha no nosso coração, Gui, era a vida. Chegou um ponto que nós não conseguimos contar, né, você lê o livro, tem muitos detalhes no livro. Chegou um dia uma médica e ela falou pra mim assim: "Respeita a sua filha se ela não quiser mais viver". E ela citou assim: Maria, ela respeitou Jesus quando ele quis morrer. E o Espírito Santo falou pra mim naquele momento, ele falou assim: "Jesus não respeitou a vontade de Maria. Jesus falou: 'Seja feita a minha vontade', e a vontade que eu tenho pra Eduarda é vida, e ela vai viver". Muito Então a bom. gente tinha essa paz que ela ia viver.
independente do tempo que iria ficar ali, mas ela ia viver. Tinha convicção que Eu tinha a convicção, Gui, que se o médico chegasse e falasse: "Sua filha morreu", eu iria pegar ela no colo e Deus ia trazer ela de novo à vida. Deus iria ressuscitar, porque era a muito bom. palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Ele, né, ele. Sim. Eu Se só a com se 3 a Duda semanas. não tivesse sobrevivido, vocês ainda como que vocês estariam como casal, vocês acham? Eu penso assim, Gui, Deus, ele fala em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Independente das circunstâncias, nós precisamos sempre olhar para Deus. Eu gosto muito de uma história que a Bíblia fala em Daniel capítulo 3 sobre 3 jovens que foram levados como escravos para a Babilônia. E esses 3 jovens foram submetidos a um teste onde o rei daquela época fez uma estátua para que todas as pessoas, ao ouvirem um tipo de música, adorassem aquela estátua. E aqueles 3 jovens, eles se permaneceram de pé quando todos se prostravam e adoravam. E o rei mandou chamar eles e falou assim: "Olha, eu vou dar mais uma chance, eu vou tocar de novo, e se vocês não se prostrar, eu vou lançar vocês dentro da fornalha. E eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês." E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram com autoridade: "Sabe, rei, se Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar e adorar outros deuses. Nós sabemos o Deus que nós servimos." E a história fala que quando eles foram lançados numa fornalha, que o rei mandou aquecer 7 vezes mais, que os soldados que jogaram eles foram queimados. Quando o rei olhou para dentro, viu que não tinha 3 homens lá, mas tinha 4 dançando, alegres, porque a força do fogo não queimou eles, queimou apenas aquilo que prendia. Muitas vezes Deus nos coloca numa fornalha para tirar as amarras daquilo que nos prende. Nós não imaginávamos que nós estávamos lá no hospital e não era por causa da Eduarda. Deus já tinha tentado de outras De formas outras alcançar o formas, coração da Fábio. E pelo talvez essa mediúnico. mensagem está chegando aos nossos ouvintes aqui, porque Deus já tentou de tantas formas alcançar o coração. E essas pessoas, nós só escrevemos o livro para que elas não precisem chegar ao ponto que nós chegamos, para E passar conhecer pelo esse que passa. Deus da forma que nós conhecemos. Sensacional. O que que esse milagre, vamos chamar de um milagre, não resolveu na vida de vocês? Internamente. Teve alguma coisa ou foi realmente principalmente você, Fabi, foi algo que se libertou totalmente? Totalmente. Eu não passaria de novo, mas foi necessário. Deus falou para mim assim, Gui, eu não faço nada que não seja necessário. E algo surpreendente que nós usamos isso hoje em muitas conferências que nós fazemos para a família, e é um tema que eu nunca ouvi ninguém falando. Como que você faz para ser um com a sua esposa? A Bíblia fala lá em Gênesis 2:24 que se unirá o seu marido à sua mulher e os dois serão uma só carne. Mas ninguém prega para ensinar como que é ser um. Depois de 10 anos de nós casados, nós entendemos que nós não éramos no espírito. Nós éramos um na carne, na alma, mas no espírito nós não éramos. E Deus nos mostrou como ser um no espírito. Sim, cada um, cada um. Vocês mudaram a forma de enxergar sucesso, dinheiro, futuro? Na verdade, a gente sempre acreditou que sucesso e riqueza é você ter uma vida, eh, nos caminhos do Senhor e viver aquilo que Ele tem para nós. Nenhum sucesso do mundo justifica o sacrifício de uma família. Então a Concordo. gente tem muito isso, assim, comigo e com o Eduardo. Toda e qualquer situação que a gente passe, ou de dificuldade ou de felicidade, o que mais importante para nós é o nosso relacionamento com Deus, o nosso casamento e os nossos filhos. Porque isso é ter sucesso. Porque as Perfeito. adversidades vão continuar vindo. E muitos casais com a gente lá na UTI, eles se separaram depois. Porque o casamento é assim, ó, quando ele tá enfraquecido, vem a dificuldade e ele rompe. Mas os casamentos que estão com Deus, as pessoas que, né, têm essa aliança, não um com o outro, mas é uma aliança com Deus, que é, né, é os 3, eu, Eduardo e Deus. Os casamentos são fortalecidos.
Foi isso que aconteceu com meu pai e com a minha mãe. O casamento deles não se Sim. perdeu quando a minha irmã faleceu. Eles passaram muitas coisas depois ainda, né, e agora por último meu pai faleceu. Então assim, mas eles tiveram 40 anos de um casamento sólido. E nós, tudo que você vê em nós, é o que eles nos ensinaram, E são com o escolhas exemplo diárias, deles. né, a gente tem que escolher estar, querer o bem e tudo, isso é diário, né. Não adianta a gente Exato. projetar que a felicidade vai ser ou no fim do arco-íris. Não, a felicidade é construída todo dia. O amor com o outro É. é regado todo dia, né. Porque quando vem as adversidades, porque vem para todo mundo, a vida é Todo mundo. assim, ó, para todo mundo vem, todas as áreas. Então, assim, a gente não pode perder o coração do É outro, isso, nem o coração dos nossos filhos nesses altos e baixos. é Porque isso. quando chegar lá no fim da história, esses altos e baixos serviram para unir mais os nossos corações. Só que às Perfeito. vezes no dia a dia com os problemas, a gente não quer cultivar o coração um do outro. A gente Sim, acha que outras coisas são prioridades, e não é. concordo. Minha prioridade tem que ser o meu relacionamento com Deus, para eu me tornar alguém melhor, uma pessoa curada, para olhar para o meu esposo e entender que ele também precisa ser curado, que eu sou o ponto forte dele e eu sou o ponto forte dele e ele é o meu ponto forte. Naquilo que eu sou fraca, ele é forte. Por isso que a gente é tão diferente e a gente se completa. Se Nós não somos completa. iguais. Porque exatamente Deus nos uniu, porque nós temos propósito, e nesse propósito nós temos que cultivar o coração dos nossos filhos para eles alcançar o propósito deles e viver aquilo que eles. Sim, Então, isso é sucesso. é, Né? É você chegar perante o trono de Deus e ele perguntar: Você fez aquilo que era para você fazer? Sim, eu fiz. é isso. Ó, hoje o intuito da nossa conversa é conhecer a história de vocês tudo e não, a minha e discussões e conversas sobre, a minha vida, mas eu já quero deixar o convite aqui pra gente fazer uma live no meu Instagram um dia, pra gente conversar sobre Deus, relacionamentos e vida geral, tá? A gente combina se vocês quiserem. Ai, obrigada. Deixa a gente mostrar os nossos livros. Sim, Então, nós temos desse daqui, que é o nosso segundo, ó, Isso que Deus chama não Isso Deus Não perdoa. Perdoa. Quer explicar um Muito pouquinho bom. sobre ele, amor? Esse livro aqui, muitas vezes nós sofremos coisas que não gostaríamos de sofrer na nossa infância. E conforme essas experiências que nós vamos tendo na nossa infância, nós criamos uma forma de enxergar o mundo. É como se cada um de nós tivesse uma lente desse mundo. Só que muitas dessas feridas vão endurecendo o nosso coração. E um coração endurecido, onde não tem lugar para se arrepender, não consegue ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, esse livro, Deus nos levou a escrever para te mostrar o que te impede de ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Não o Deus da religião, mas o Deus da forma que ele quer ser conhecido. Tá? Que Deus possa trazer alívio a cada coração quando você lê esses livros. Aí nós temos esse daqui que você falou no começo, que é o Vai Esperar Chegar Que Ponto, que é sobre Eu Conto em Detalhes, né, eu e o Eduardo, porque isso que a gente contou aqui foi só um pouquinho daquilo que tem aqui no livro, Tem muita coisa, muita muito coisa, detalhe. né. E daí tem Deus me deu 2 livros específicos para mulheres, porque muito se fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola, É, ela destrói com as próprias mãos. Só é que isso. como eu vou cobrar dessa mulher que agora casou em edificar o lar, se ela nunca viu isso na prática? Porque como que eu ensino a Eduarda a ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa? Se não Sendo teve para essa ela. cultura. Sendo para ela. Ela tá me observando o tempo inteiro. Porque ela vai aprender a tratar o esposo dela com honra, se eu honrar o pai dela. E ela vai aprender a honrar o pai dela, que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, se ela vê eu honrando o pai dela. Porque se eu demonstrar para ela que o pai dela não tem valor, não tem como eu ensinar ela a honrar, né, cobrar honra. Então, o primeiro livro foi Depois do Felizes para Sempre, Casei e Agora? A Verdade que Não Te Contaram. Nossa, que título legal! Que Então esse daqui show! é um guia prático para essas novas, né, ou novas casadas, a edificarem lar na prática. Como que eu faço isso? Ó, aqui eu pego na tua mão e te explico, tudo baseado na Bíblia, tá? Porque é o Nossa, plano sensacional. perfeito de Deus para nossa vida. Sensacional. Aqui é o segundo, ó, Depois que o príncipe virou o sapo. Descubra por que o divórcio não é a solução.
Muito bom, gente, que criatividade, Que muito são para bom. essas mulheres que já têm filhos, já rodaram vários anos de casada e acreditam que a única opção é o divórcio, porque descobriram que o seu príncipe, na verdade, é um sapo. É um sapo. Então, aqui está como que eu edifico um lar que nunca foi construído. Como que eu faço isso? Tem esperança para você, porque Deus é especialista em transformações. É Nossa, mais trabalhoso? É, porque esse daqui é a sensacional. prevenção e esse aqui é o remédio, mas dá É, certo, tá? E eu e o Eduardo, sensacional. nós somos os idealizadores, né, que a gente recebeu essa ideia do Senhor, a gente só está colocando em prática, do Instituto Plano Perfeito, que não existe família perfeita, mas existe o plano perfeito para sua família, onde a gente cuida Sensacional. desse casal como o Eduardo cuida só do homem, eu cuido só da mulher, que é essas feridas do coração. A gente cuida dos 2 dentro do casamento, a gente cuida deles como pais, como ser pais segundo o coração de Deus. E a gente cuida também das finanças desse casal. Então é isso, o Instituto Plano Perfeito. Muito legal. Eu escrevi algumas palavras para vocês, algumas observações só sobre o livro, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Vocês sobreviveram ao que muitos não suportariam. Viram a morte de perto e testemunharam a vida brotar de novo. Mas talvez o maior milagre não tenha sido apenas a Duda. Talvez o maior milagre tenha sido vocês mesmos, despidos, quebrados e reconstruídos. E aí, e você que nos ouve agora, você vai esperar chegar a que ponto para acordar? Sensacional. A leitura do livro, eu resumi bem isso, mas me fez aprender bastante. Me fez aprender bastante, olhar a vida, com outros olhos. Eu passei por vocês sabem algumas coisas que eu passei, não muitas ainda, mas saberão. E uma delas, que a internet não sabe, que eu só pincelei uma vez e quando aconteceu eu não quis contar por proteção minha, por proteção do meu coração, que foi um acidente que o Guigui, que é o do meio, sofreu em casa e que ele teve que ser entubado também, porque ele bateu a cabeça e foi meio desacordado para o hospital. E eu estava em Campos, Jordão, que eu tinha um apartamento lá, reformando, e eu estava com o Henrique. E a estrada, Ayrton Senna, né, do caminho de lá até o hospital, São Paulo, foi acho que o maior desafio da minha vida, que eu gritava no carro, pedindo para Deus, intervir ali. E as notícias, a minha ex-esposa, estava grávida do Bernardo, e as notícias iam piorando. "Ah, ele tá meio desacordado, ele tá meio falando nada com nada, leva para o hospital, pega o táxi, vai, vai". O médico, falou que vai ter que entubar, porque não sei o que lá, blá-blá-blá. E eu na estrada, tipo, sei lá quantos quilômetros por hora, aquilo lá me fez um trauma tão grande que quando eu li o livro, eu me pus muito nessa situação, mas ele ficou 12, 14 horas entubado, dormindo ali, e eu tenho foto dele entubado, apertando o meu dedo, assim, com força, assim. Então quando você falou dos graus de consciência de coma, e tudo, veio essa foto na minha cabeça, dele apertando, é um vídeo na verdade, ele apertando o meu dedo, assim, sabe. Então foi bem traumático pra mim, mas que eu também levei como lição de muita coisa naquele momento. E aí depois veio o Bernardo, tudo, e nossas bênçãos, prosseguiram. Eu não tenho o que falar para agradecer vocês. Vocês são quando eu te olhei no churrasco, eu falei: "Eles são diferentes". Deu 2 minutos, eu acho que você teve essa sensação, você veio falar comigo. E falou: "Olha, eu tenho, se você quiser isso, aquilo", que não vem ao caso na internet, "eu estou aberto, não sei o que lá", tudo. Eu olhei, eu falei: "Cara, eu nunca vi pessoas tão iluminadas na vida". E assim, vocês estão de parabéns pela história, pela família que vocês construíram, são 3 crianças abençoadas, um casal relacionamento abençoado, então continuem assim, perante a Deus, que tudo com certeza vai dar tudo de muito certo na vida de vocês. E com certeza ganhei 2 amigos, porque vocês são muito especiais já na minha vida. Ai, obrigada, Guilherme, Deus abençoe. Saiba assim, ó, que tudo que você vê de bom em nós é o que o Espírito Santo já nos curou, é a parte curada.
tem Sim. ainda muito para ser curado. A gente tá lutando ainda, né, amor? E a gente crê que o Espírito Santo sempre vai dando graça. Então tudo que você vê de bom não é nós, é o Espírito Santo. Somos nós que agradecemos, Gui, foi um prazer te conhecer. E essa luz que você diz é o Espírito Santo, é a resposta das nossas orações de ser embaixador de Cristo, de representar Ele aqui na terra. Cada um de nós pode amar as pessoas assim como Jesus ama. Cada um de nós tem algo para dar e algo para receber, né? Assim como eu pude ser um canal de bênção na sua vida, você também está sendo esse canal de bênção para tantas Uhum. pessoas e principalmente para os seus filhos, né? Nós vemos, por pouco que nós conhecemos você e os contatos que nós tivemos, como você ama seus filhos e você se preocupa com eles. E só conhecendo o Pai Celestial, nós podemos ser um pai melhor, que cada um que está ouvindo, né, possa ter esse acesso, conhecer esse Pai sem reservas, sem barreiras, mas saber: "Senhor, como o Senhor me vê? O que o Senhor quer que eu faça daqui para frente, depois que eu ouvir tudo isso, para que eu não precise esperar chegar a esse ponto que eles chegaram. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor". Então, você que está nos assistindo pode também entregar a sua vida para Jesus, para que Jesus seja o seu Senhor. Conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10, a pessoa pode abrir a sua Bíblia, qualquer Bíblia que você tiver, né? Todos temos uma Bíblia em casa, às vezes ela está esquecida, às vezes está aberta numa página, mas hoje o Espírito Santo quer lembrar você que ela existe e que ele tem uma palavra específica para essa situação específica que você está vivendo. Sensacional. Muito obrigado, viu, gente? E espero que vocês que estão assistindo esse episódio tenham gostado do primeiro episódio super especial com esse casal lindo. Obrigado, viu, gente? Obrigada, querido. Obrigado, Gui. Deus Hum, abençoe. amém. Agora eu vou encerrar, eu não sei se aparece um botão aí para vocês, eu vou apertar para parar. Vai demorar um pouco o processamento, então se der para vocês deixarem o celular